The power base of Jewish society and headquarters of the Jewish faith was the temple. The temple was run by a caste of Jewish priests. These are the people whom Jesus takes issue with. Every day, at dawn and at dusk, they drew lots to make their sacrifice of pure white lambs to God. But according to the Gospels, Jesus believed the temple was no longer a holy place, but a den of iniquity and corruption. The temple is not only the place of worship, it's the Jewish treasury, the Jewish bank, it's the Jewish base for authority. And of course, when you have authority, you have the problem of abuse of authority. Jesus was to become a fierce critic of the temple system, but he wasn't alone. Hanan Ashel, a Hebrew archaeologist, has found in the Dead Sea Scrolls evidence of widespread discontent. The scrolls were the work of a Jewish sect called the Essenes. They had walked out of Jerusalem in protest at the power of the temple priests and set up a rival community in Qumran, 20 miles away on the shores of the Dead Sea. If you needed incense for the altar, they knew how to make it. They wouldn't tell it to anybody else in order that will be bought from their family. And the people in Qumran, in their scroll, they would criticize the priest for keeping those secrets and taking as much money from the temple budget as possible. It wasn't until archaeologists dug up the streets of Jerusalem that they found how the priests spent their money. In 1967, archaeologists excavated incriminating evidence in what is now the Jewish quarter of the city. It revealed extraordinary glimpses of the lavish lifestyle enjoyed by the high priests. The area has now been redeveloped with blocks of apartments, but archaeologists had 14 years in which to excavate the area. What they found has been preserved under these buildings. The remains of a large first-century house. It had been decorated and furnished in the finest styles of the period. Without doubt, one of the wealthiest households in Jerusalem. It was close by to the temple, so it could have belonged to one of the high priests, but there was no direct proof. Then archaeologists found this. A few could afford their own private ritual bathroom. But this palatial house had several. That could only mean it must have belonged to one of the top priests. To make sure they never mingled with common people, the priests even had a private bridge linking their mansions to the temple. The rest of the people, including Jesus, walked beneath them. But that was only half the story. Estamos chegando, portanto, na parte final deste trabalho, e julgo eu ser esta a mais importante de todas. Assim, a sua atenção a partir de agora deve ser dobrada. Se preciso for, volte o vídeo, quantas vezes for preciso, para que você possa perceber o que de melhor podemos fazer para o nosso Criador e o que Ele requer de nós. E se você, até aqui assistindo este DVD e neste final daqui para frente, puder guardar alguma coisa do que você tem visto aqui, eu peço a você encarecidamente que duas coisas você tenha como certeza absoluta. Primeira, o nosso Criador não se agrada de templos. O templo não foi criado por Ele e muito menos para Ele próprio. O templo foi criado por seres antigos que desrespeitavam o Criador
e assim queriam adorar um outro Deus, chamado por eles de Deus Sol, que não tem a ver com aquele astro que está lá em cima exatamente, mas tem a ver com o Satanás, com o inimigo, com seus anjos, pecadores, demônios. E assim sendo, o nosso Criador jamais gostaria de ver você nesses lugares. Ele não habita nesses lugares, e esses lugares definitivamente, como você viu, não foram feitos para ele. O segundo ponto que eu gostaria que você guardasse é a questão de dar alguma coisa sua para Deus. Essa filosofia implantada pelo sistema religioso é puramente diabólica. O nosso Criador jamais requereu nada de nossas mãos, muito menos dinheiro, ou que trabalhássemos para do nosso trabalho tirar uma parte do que ganhamos e entregar diretamente para seus representantes na terra, principalmente dinheiro. O que podemos fazer para ser justo com o Criador é ser justo com o próximo. Com o próximo que nós vemos, a este sim, devemos vê-lo como se veria ao próprio Criador, porque o Criador faz morada em nós humanos. E sendo a morada do nosso Criador, o nosso irmão, nós jamais podemos destruí-lo, assim como está escrito. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Desta forma, se você puder guardar deste trabalho pelo menos duas coisas, que sejam elas: não há uma só passagem na Escritura que diz que o nosso Criador pediu para si uma habitação. E ele, explicitamente, na Escritura diz que nunca nos pediu que fizesse para ele uma igreja, um templo, um local para habitação. E, junto a isso, ele não aceita nada das nossas mãos. The prophet of God. May God walk with David. It is his custom to walk with Nathan. God looks with favor on your plan to bring the Ark of the Covenant into Jerusalem. Excellent. But as to your intention of building a temple to receive the Ark, he has commanded me to say this to you. Thus speaks the Lord. Should my servant David build me a house to dwell in? For I have not dwelt in a house since the day I brought the Israelites up out of Egypt, even to this day, but ever lived in a tent. Have I ever, in all these years, demanded that a temple be built for me? Now therefore I say to David, I took you from the pasture, from guarding your sheep, to make you shepherd over my people, even over all Israel. Yes, I understand. God sees no need of a temple. Is that it? That is his word. Na Escritura está assim: E disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E Natã disse ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu, naquela mesma noite, que a palavra do Criador veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Criador: Edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma eu habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito e até o dia de hoje. Mas andei em tendas e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra, alguma das tribos de Israel, a quem mandei você apacentar, dizendo: Porque não me edificais uma casa de cedro? Ou seja, traduzindo em miúdos, o profeta Natã achou que poderia Davi fazer o que quisesse porque o Criador era com ele. Mas naquela mesma noite o Criador disse o contrário para Natã e mandou Natã ir até novamente Davi, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor: Poderia meu servo Davi fazer uma casa para que eu more nela?
porque nunca habitei em casa desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. E eu andei nas tendas, nos tabernáculos, andei em todo lugar com os filhos de Israel. Agora, porventura, eu falei alguma palavra a alguma tribo de Israel, pedindo para que fizesse para mim uma casa de cedro? É isso que o Criador está falando. Ele está dizendo que nunca pediu a nenhuma tribo de Israel, que ele colocou Davi como pastor, ele nunca pediu a nenhuma delas que fizesse para ele uma casa de cedro. Se o Criador disse que nunca pediu uma casa de cedro ou uma habitação para ele, como pode alguém dizer que era da vontade dele que se construísse uma casa para sua habitação? Como pode alguém dizer que era da vontade dele que se construísse templos? Até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Aprendemos com o sistema religioso que o povo de Israel adorava no templo. Se você for observar bem o que ocorreu de acordo com a narrativa da própria Escritura e o que nós vimos com este DVD, você vai observar que essa é uma grande mentira. Aliás, mais uma das muitas mentiras que nos ensinaram. Porque o templo era algo pessoal de duas das tribos de Israel, apenas Benjamim e Judá. As 10 tribos, ou seja, a maior parte, quase que a totalidade do povo de Israel que saiu de Abraão, estava em Samaria e adoravam no monte, porque eles eram também considerados como imundos. Assim, quando o sistema religioso, para justificar as suas práticas pagãs de templocentrismo, vem dizer que Israel adorava no templo, na verdade estão mentindo, e mentindo feio, se nós levarmos em conta que Israel não se compunham de 2 tribos, Benjamim e Judá, mas de 12 tribos, todos quantos saíram diretamente de Jacó. Assim, aquela passagem no poço de Jacó nos fala muito mais pelo que está escrito do que pelo que nos ensinaram, como veremos em seguida. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. E ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde, o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Agora presta atenção. Ela ainda não está vendo de forma espiritual. Ela só está vendo de forma física. Mas o que o Salvador está falando é: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, deste fluirão rios de água viva. A minha obra é esta, que creia em mim. Fazer a obra sua em prol do Criador é crer nele, e quem crer nele
tem uma fonte de água viva dentro da pessoa que crê, que jorra para a vida eterna. É crer no Salvador do jeito que Ele nos ensina, beber da água que Ele nos dá, e não o sistema religioso ou alguém mais. Vamos em frente, porque agora ela, de forma ainda física, pelo menos passou a se interessar pelo assunto e vai pedir dessa água. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Agora, a mulher samaritana conseguiu enxergar o lado espiritual da coisa. Neste exato momento em que o Salvador faz uma pergunta-chave para ela, os seus olhos se abrem e ela enxerga agora de forma espiritual. E eu te pergunto, o que fez essa mulher, a partir de agora, passar a enxergar de forma espiritual o que o Salvador estava falando desde o princípio da conversa? Seria um espírito de adivinhação que se apossou do Criador, do Salvador, e ele adivinhou a vida dela? Se os líderes religiosos e o sistema religioso te ensinou isso, meu amado, saiba que mais uma das inúmeras vezes, eles, enganados ou não, acabaram te enganando de novo. O Salvador está falando de forma espiritual e a mulher não está entendendo. Agora ele inverte a coisa e fala de forma física, mas a mulher entende de forma espiritual. A grande pergunta é, por quê? Antes dessa resposta, tenho outra, um tanto quanto interessante. Os líderes religiosos que te ensinaram errado essa passagem, ensinaram errado porque embarcaram no erro da Bíblia e não consultaram a Escritura. O nosso Salvador está falando para ela agora de forma material e ela entende de forma espiritual. Por quê? Porque a palavra marido, traduzida para marido, que ele utiliza, e eu quero que você pesquise para ver se não é essa a verdade, é a mesma palavra de outros deuses estranhos. E ele fala para essa mulher agora de forma física. Vai chamar seu marido. Não tenho marido. Disse bem, porque teve 5, e agora o que tem não é seu marido. E ela responde, agora sim eu sei que você é alguém especial. Agora ela abriu os olhos espirituais. Por quê? Porque ela entendeu o idioma que ela falava. Olha, ele está falando que eu tive 5 deuses diferentes, que eu adorei a este, aquele outro. Eu adorei tudo enquanto foi Deus pagão, oferecendo sacrifício nos altos. E esse homem está revelando isso. Isso é verdade. Agora, marido, eu tive, mas não é disso que ele está falando, é espiritual. E agora, porque ele falou de coisa que ela entendeu de forma espiritual e seus olhos abriram, agora a pergunta, é claro, dela não é mais no âmbito físico, mas passa a ser no âmbito espiritual. Vamos continuar assistindo e veja se não é isso. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu gostaria de ler na Escritura com você, mais uma vez. Até porque no filme ficou um pedacinho de fora e aqui na Escritura está completo. A partir do momento em que ela reconhece, ou pelo menos se abre à visão espiritual. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me de beber dessa água para que não tenha mais sede
e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe o Salvador: vai, chama o teu marido e vem aqui. Aí ele mudou e foi para o lado físico, e agora ela enxerga de forma espiritual quando ela diz: não tenho marido? Disse-lhe o Salvador: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. Adorou no monte, adorou no templo de Salomão, adorou no templo reconstruído por Zorobabel, no templo de Herodes, e agora voltava a adorar no monte de forma errada, adorando o que não é o Criador. Então o que você tem agora, o que você adora nesse monte, não é verdadeiramente o seu Senhor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jerusalém, entenda, no templo. Não era outro lugar senão no templo. Disse-lhe Jesus: mulher, acredita em mim. Vai chegar a hora em que nem neste monte, nem no templo adorareis ao Pai. No caso ele falou Jerusalém, ali era o templo. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vocês estão adorando o que vocês não conhecem. Agora nós sabemos o que adoramos. Existe um grupo que adora o que não sabe, e outro grupo que sabe o que adora. Mas a hora vem, e já é agora, em que os verdadeiros adoradores, chegou a hora de aparecer um terceiro grupo, os verdadeiros adoradores, não samaritanos e judeus, os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Vamos lá, meu amado, o reino estava dividido desde a época de Jeroboão. De um lado, um grupo que adorava no monte, porque não tinha mais acesso ao templo. Do outro lado, o grupo que adorava no templo. E Salvador disse para aquela mulher: nem no monte e nem no templo, porque são expressões físicas que ocorrem no monte e no templo. Ele está falando, entenda de uma vez por todas, de coisas espirituais. A mulher está entendendo de forma física, e eu pergunto a você: você está entendendo ainda de forma física que deve adorar com expressões humanas e não em espírito, e assim também, por consequência, em verdade? Se você adorar no monte, é um esforço físico de ir ao monte, é um local para fazer atividades humanas, físicas. Se você adora em espírito e em verdade, você não vai em monte nem a templo nenhum, porque a verdadeira adoração não é no templo e nem no monte. Você já viu que monte e templo são locais de buscar deuses pagãos, que na verdade não é o nosso Criador. Aí você pode dizer: não, mas eu posso adorar em qualquer lugar, até mesmo no templo e no monte. Se o Salvador falou nem no templo e nem no monte, então você poderia adorar em qualquer outro, menos no templo e no monte, porque a esses ele foi taxativo e disse: nem no templo, nem no monte, quando ele fala em Jerusalém, porque ele está falando de coisas espirituais. Ou será que não? E ele fala: porque o Pai é espírito, e importa que quem o adore em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai procura, porque é difícil achar quem adora de forma verdadeira. Não como aquele povo dividido, que uns não podiam nem ter, a maioria não podia nem ter acesso ao templo. Eram proibidos até de tomar água no mesmo copo, até de puxar água do poço no mesmo balde. Ela falou: você não tem balde, porque ele não poderia usar o balde dela, porque ela era imunda. E o jeito desses dois grupos de adorar era o mesmo, no templo ou no monte. E o Salvador, falando de coisas espirituais, disse para ela exatamente, textualmente, que não é para adorar nem no templo e nem no monte, porque os verdadeiros, cadê os falsos? Você vê quem como falso? O espírita batendo tambor? Não, eles sabem que não estão fazendo nada para o Criador. Você vê quem como falso? Os Hare Krishnas, qualquer outra religião? Não, eles sabem o que estão fazendo.
Se você for vasculhar os grupos e buscar dentre esses grupos onde haja uma divisão de falsos e verdadeiros, você vai ver que são apenas desse grupo o qual ele falou assim: saia dela, povo meu. Que onde o termo eclésia é tirados para fora de quê? Do sistema religioso, como Paulo saiu, como Pedro tirou quase 5.000 pessoas em um só dia com um discurso. Em que local ele fez o discurso? Onde o povo precisava ouvir porque estava sendo enganado. No templo. E é por isso que quase pagaram com as suas vidas. Não acabou ainda. O povo de Israel construiu esse templo como um local de moradia para o Deus Altíssimo. As leis dadas a Moisés pelo próprio Senhor Deus sejam guardadas para sempre na sua casa. E Salomão estava sempre dizendo que aquela era a casa do Criador. Essa história que Salomão inventou por conta própria, já que o Criador nunca lhe pediu uma casa, acabou se perpetuando. E até hoje, o sistema religioso repete que o local onde eles estão, ali, falando um monte de mentira para as pessoas, é a casa do Senhor. Eu não sei de onde eles tiraram essa cópia de templo. Se foi do templo criado para adoração a pagãos, a deuses falsos, durante toda a história da humanidade. Se foi do templo de Salomão, que o próprio Criador profetizou que destruiria, faria ele como fez a Siló. E assim o fez porque o destruiu totalmente, quando Nabucodonosor levou o povo cativo. Eu não sei se eles se espelham no templo de Herodes, aquele que o Salvador entrou lá derrubando tudo, aquele que nosso Salvador, nele foi afrontado e teve que se esconder dentro dele para não ser morto por aqueles homens terríveis do sistema religioso. Aquele mesmo templo onde fora Judas buscar 30 moedas de prata, o preço que ele recebeu, o valor que ele deu ao homem mais benigno do planeta Terra em todos os tempos, o próprio Filho do Criador. Aquele mesmo templo em que aquele cego havia sido levado para lá para ser interrogado pelos escribas que se assentavam na mesa ou na cadeira de Moisés e que tinham total prazer e honra em dizer que eram servos de Moisés, mas que o Salvador os peitou e disse: vocês não servem a Moisés. Na verdade, eles tinham usurpado o local de Moisés, sendo eles benjamitas e judeus, e não como ordenara a lei de Moisés, levitas. O mesmo templo em que o pai e a mãe daquele cego dizia: não, isso não é verdade, eu estou fora disso, com medo de serem expulsos daquele local, porque temiam aqueles homens religiosos. Tem idade suficiente e pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam as autoridades dos judeus. Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Este mesmo templo que o Salvador tanto pregou contra ele, que Paulo pregou contra ele, que Estevão pregou contra ele e foi apedrejado. Este mesmo templo que Herodes construíra, com intenções políticas, em fazer um bom relacionamento entre aquela comunidade servil de judeus que estavam nas mãos políticas do governo romano e que agora, através do rei, enviado justamente para convencer aqueles homens a manipular aquelas pessoas para as tornarem servis através do sistema religioso, e o qual também Herodes dava agora total liberdade para extorquir, enquanto pudesse, aquela população. Nós temos registros que, inclusive, as viúvas, que deveriam estar recebendo segundo a lei de Moisés, estavam ali também convencidas a dar, e dando do pouco tudo que possuía, por estar enganada por aquele sistema religioso, que cada vez mais que eu leio eu descubro mais coisas e não tenho dúvidas, pertencia exclusivamente ao Senhor deste século, ao diabo transvestido desses homens, enganadores, fazendo coisas terríveis. Eles são o próprio diabo.
Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram à noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os profetas do nosso Criador não cansaram de fazer denúncias e mais denúncias sobre o templo. Jeremias chegou a dizer: vocês dizem templo, 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 como se o templo fosse algo que pudessem proteger vocês, mas vocês estão fazendo coisas que não agradam o Criador, e o Criador fará esse templo igual fez a Siló. Amados, é difícil você ver na Escritura boas referências a respeito do templo, porque já há muito tempo Ezequiel havia denunciado. Os homens agora estavam de costas para o templo, olhando para o Deus Sol, e continuavam sacrificando o mesmo Deus Sol que sempre sacrificaram a vida toda, e que os próprios hebreus, os próprios homens de Israel, aprenderam com os gentios dali de perto a sacrificar ao mesmo Deus Sol chamado Baal, em diversas oportunidades. Nós vemos isso na Escritura, mas nós não tínhamos percebido até então que era uma prática corriqueira, porque até mesmo os que estavam no templo adoravam ao Deus Sol desde a época em que Ezequiel os havia denunciado. E eu pergunto, ainda hoje não é assim? Que templo é esse que os homens constroem? Autorizado por quem? Eu não me canso de perguntar. É esse um templo feito de acordo com o templo de Salomão, que o Criador disse que derrubaria, que destruiria como destruiu a Siló, e destruiu? É esse um templo nos moldes daquele que Herodes construiu de forma política para agradar aquela população e proteger os interesses de Roma? É este o templo de acordo com os que Constantino tanto construiu, Adriano tantos templos construiu e todos do Império Romano construíram? Ou esse templo que você frequenta se parece com qual outro? Me mostre, me diga, porque eu não vejo na Escritura de forma benigna nenhum templo. Eu vejo Pedro indo no templo e no seu discurso falando a verdade, convencendo quase 5.000 pessoas a largar aquela porcaria de lado, tanto que eles não voltaram para casa. É uma boa pergunta ao seu pastor. Por que Pedro não voltou para casa quando ele converteu quase 5.000 almas no templo? Mas eles dizem sempre, olha, o povo se reunia no templo. E eu mostro para você, meu amado, não era no templo como você imagina o templo de Salomão. Não era nem aquelas práticas, porque na época de Salomão a ideia não era a mesma. Na verdade, Herodes havia criado tipo um shopping center da sua época. O templo de Salomão era muito diferente. Este agora novo tinha uma praça gigantesca, tinha alpendre, tinha pórtico, tinha tudo que aquela comunidade de Judá, aquela comunidade de Jerusalém esperava, um local para reunir. O templo, amado, não pense que era igual hoje, que um é de Silas, outro é de Pedro, outro de Paulo, outro de Barnabé, como hoje, de tantos homens que são donos do templo. Não. Aquele templo daquela época era um patrimônio político de Judá e Benjamim que estava ali em Jerusalém, e a população toda ali ia, não dentro exatamente do local, o templo sagrado, mas na área externa, que era muito grande, tudo era o templo, e é ali que o povo se reunia. Do mesmo jeito que as pessoas se reúnem hoje na Praça da Sé, e é uma praça católica. Não queira os cães gulosos, o sistema religioso enganar mais você, meu amado.
dizendo que aqueles homens compactuavam com as coisas do sistema religioso, porque nem o Salvador que foi morto por eles, nem Estevão que foi morto por eles, nem Paulo que foi morto por eles, nem Pedro que foi morto por eles, nem Barnabé que foi morto por eles, e nenhum outro que foi morto por eles compactuou com aquele templo de Herodes, feito pelo rei Herodes. Será que algum dia teu pastor já te ensinou isso? Hoje você tem internet e você consegue recorrer à enciclopédia britânica, a várias enciclopédias que são tidas aí como históricas e que você pode realmente confirmar se era um templo feito por Salomão ou por Herodes. O templo que Salomão fez foi destruído por Nabucodonosor, está escrito na Escritura. Esse novo templo não era exatamente aquele. What's happening right now? A hand. Is it burning or just a hand? Just feel it. Think it's Jesus? Yeah. Boom! God. Finish it, Lord! Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Yo me voy a casar con Jesús del Nazaret. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos y alaba al Señor. Sí, yo me voy a casar. Sí, yo me voy a casar. Sí, me siento un fuego que me está quemando. Como será que o sistema religioso acabou se tornando o que conhecemos hoje na prática? Como esses líderes religiosos de hoje aprenderam a atuar de acordo com aquilo que já iniciara Salomão nos primórdios, quando da construção do templo? A sequência disso tudo é narrado nos DVDs que nós temos no site Verdade Oculta. Então, se você começar a observar, você verá que foi uma sequência de fatos e de atitudes de pessoas que vieram ocorrer para colaborar e fazer com que a situação ficasse como está hoje. E quando Salomão começou a dizer que aquela casa era a casa do Criador e que a obra da construção daquela casa era a obra do Criador, essa obra do Criador se perpetuou até os dias de hoje. E assim, em nome da obra do Criador, as pessoas acabam mentindo e dizendo que Deus está ali habitando naquele templo, repetindo os mesmos erros e as mesmas mentiras iniciadas por Salomão. A própria Escritura diz que o homem, por mais que queira fazer a obra de Deus, jamais ele conseguirá. Ainda que diga que fará, mesmo assim mente. Está escrito mais ou menos desta forma sobre a obra de Deus, que é impossível ao homem fazê-la. O homem, na verdade, cada um faz a sua obra, e é pela sua obra que ele será julgado. Quando nós vemos, por exemplo, uma denominação dizendo que Deus está ali naquela denominação, você liga a televisão e vê um pastor falando, ali na minha igreja Deus está operando, e de novo, outro pastor falando, olha, na minha igreja Deus está fazendo maravilhas. E esses convites para ir na casa deles mostram a você, e você só não percebe se não quiser, que cada um está, na verdade, dizendo que Deus está habitando ali. É ali que Deus está. E isso é mentira. O Criador não habita em locais feitos por mãos de homens. Assim é dito apenas para atrair você até esses locais. E ali você será extorquido de tudo que você tem. É uma prática iniciada, como você viu, há muito tempo, pelos próprios componentes do sistema religioso. Na verdade, se você ler com atenção o Novo Testamento, você verá escrito assim: porque
O concerto anterior era constituído de um templo terrestre e de práticas de cultos divinos. Quando no Novo Testamento está escrito era, é claro, você sabe muito bem que não é mais. Existem 1001 textos na Escritura dizendo que você é o templo é a própria pessoa e não um local de pedra. E as pessoas dizem não, mas eu preciso me reunir com outras pessoas. Baseado em qual passagem da Escritura você vê escrito que você precisa se reunir com outras pessoas? Você gosta de se reunir com outras pessoas. Você gosta que está nessa atividade religiosa, mas é você quem gosta. O Criador nunca te pediu. Assim também, desde os primórdios, o homem começou a tentar agradar ao Criador, fazendo para ele altares. Mas apenas o homem próprio é que dizia que esses altares eram para o Criador, porque o Criador nunca pediu isso. E ele atesta em sua palavra que ele nunca pediu isso. Ele diz, andei tanto tempo no meio de vocês, eu tive muita oportunidade de pedir essas coisas, mas eu nunca pedi que fizesse uma casa para mim, e nem que fizesse a ele holocaustos e sacrifícios. Ele diz que está farto disso. Então, quando o homem montava um altar, e ali dizia que aquele altar era para o Criador, era o próprio homem que estava dizendo. Mas ele podia dizer, inclusive, que não era para o Criador, que era para qualquer Deus, porque isso é uma coisa do próprio homem, era o homem que estava fazendo. É como você ouve hoje uma música evangélica que diz, eu te amo, você é o amor da minha vida, eu quero me entregar a você, e depois fala, Jesus. Mas poderia falar, eu te amo, eu quero me entregar a você, você é amor da minha vida, Juliana. Seria a mesma coisa, porque a música é a mesma. Apenas a pessoa colocou uma letra com o nome Jesus para dizer que é gospel, e aí enganar o setor da sociedade chamado evangélico, porque esse povo está aí para ser enganado de todas as formas. Esse povo está solícito a ser enganado e assim continuar perpetuando essas práticas que o Criador não aprova. Quando você vê, por exemplo, o Salomão, após o seu reinado, e após Roboão e os que seguiram Roboão, transformando o império de Salomão, político em religioso, você olha que eles fizeram o que Constantino mais tarde viria também a fazer. Porque Israel, até a época do templo, e que Salomão havia construído, aquilo ali era um império político. E depois que Nabucodonosor invadiu e acabou com a festa de Israel, eles se transformaram em império religioso. Desta forma, Herodes construiu aquele templo de uma forma política para poder perpetuar o império religioso dos judeus e os judeus ajudar Roma a governar aquele povo agora dentro do sistema religioso, fazendo com que o povo aceite melhor as coisas. E havia uma camarilha, um acordo para o mal, eles estavam mancomunados. Herodes deixava os sacerdotes, os escribas e fariseus fazerem o que queriam, e em troca, estes mantinham o povo alienado, mantinham o povo longe de arrumar problemas para Roma. Talvez você até esteja dizendo, olha, esses assuntos todos que estão nesse DVD estão muito repetidos. Essa passagem, por exemplo, que o irmão Rubens fala da viúva, aliás, da samaritana no poço, isso já ouvi isso em tantos DVDs. Esses DVDs estão muito repetidos e eu digo a você, na Escritura também está muito repetido, que você deve amar o seu próximo, que essa é a única coisa que o Salvador nos pede, que amemos uns aos outros. E embora isso esteja repetido de Gênesis a Apocalipse, inclusive nos livros, e principalmente nestes, que não foram incluídos na Bíblia, embora esteja assim em toda a Escritura, as pessoas não têm ensinado amor ao próximo por aí afora. Ensinam todo tipo de erro, todo tipo de coisa que desagrada ao Criador, mas o principal, o que ele pediu que agrada a ele, ninguém ensina. E por que será que está tão repetitivo na Escritura? Você vê que mesmo repetindo tantas vezes, muitos não aceitam essa verdade. Muitas vezes também ele repetiu, eu não habito em templos feitos por mão de homens, mas você insiste em ir para esses lugares. E assim também, nós repetimos sempre aqui para você, fazendo exatamente como está na Escritura. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios,
Mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos são apenas regras de homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam o que sai de sua boca. Isto o torna impuro. Existem algumas questões muito estranhas com relação ao que nos disse o nosso Salvador sobre aquele sistema religioso daquela época e o que nos disseram os líderes religiosos através do sistema religioso. Nós observamos, por exemplo, que o templo feito por Salomão, ele foi feito à base do cedro. Era, portanto, um templo de madeira. Este templo agora novo era de mármore e ouro. Jesus had first seen the fabulous gold and marble building when he came to Jerusalem at the age of 12. Você não nota alguma coisa diferente nisso? Nós observamos também que o sistema religioso da lei mosaica era constituído através dos sacerdotes, que eram pessoas escolhidas dentre a tribo de Levi, e agora estavam dominando o sistema religioso os escribas e fariseus e sacerdotes, que vinham das duas tribos que tinham ficado com o poder sobre Jerusalém, Judá e Benjamim. E onde foram parar os levitas? Por que será que o Salvador chegou a dizer assim? Os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Eu posso traduzir melhor para você. Por que será que nosso Salvador chegou a dizer assim? Judeus e benjamintas estão no lugar em que deveriam estar os levitas. Por que será que o Salvador disse exatamente essas palavras? Não cuideis vós do sistema religioso, que eu vos acusarei perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Eles se diziam discípulos de Moisés, estavam sentados na cadeira de Moisés, e o próprio Moisés, segundo as palavras do nosso Salvador, seria exatamente aquele que iria acusá-los perante o Pai que está no céu. Qual seria essa acusação de Moisés? O que Moisés tinha de pessoal, dele próprio, para acusar essas pessoas? O que mais, senão a cadeira dele, que pertenceria aos levitas eternamente, que agora estava sendo utilizado, ou se assentando nelas, judeus e benjamintas, as duas tribos que ficaram em Jerusalém. As outras ficaram em Samaria, eram, portanto, samaritanos. Nós vamos chegar em um momento chave em que o Salvador encontra um samaritano pela frente. Ou melhor, uma samaritana, e tem uma conversa muito interessante entre ele e a samaritana. Mas é hora de desvendar um outro grande mistério. E você observe que os mistérios são muitos. E ainda tem muitos mistérios que esse humilde irmão não conseguiu descobrir. Mas enquanto não tirarem a minha vida, eu vou continuar pesquisando na Escritura e revelando tudo que está oculto, porque eu creio que essa palavra é verdadeira e não há nada oculto que não haja de ser revelado. Quero eu ser mais um instrumento da revelação dessa verdade e também que você seja mais um desses. Por isso eu estou dizendo essas coisas para você, para que você também, se ainda não era um revelador da verdade, que possa vir agora neste mundo tenebroso, onde o maligno mentiu, enganou, roubou, extorquiu, fez o seu papel, através desses homens que são, na verdade, seus discípulos, para que você possa ser luz entre esses e também ser um desvendador do mistério que esses homens colocaram, mais um a fazer-se com que a palavra venha a se cumprir e que não haja nada oculto que não venha a ser revelado. O templo como um local em que, primeiramente, os homens antigos, lá da turma de Nimrod, achavam que poderiam
agradar ao Deus Sol e não morrer por conta do dilúvio, já que haviam pecado muito contra o próximo e desobedecido ao Criador mais uma vez. Então, naquela época, os altares que representavam o templo servia justamente para o homem buscar ali um meio para perpetuar um pouco mais a sua existência no pecado. Mais tarde, na época ainda de Nimrod, ele passou a ver o templo ou o altar como uma fonte de poder político. E isso durou até o período pós-Salomão. Salomão se utilizou do templo para manter o seu domínio político. E é claro que o templo, ou a justificativa do templo, o enriqueceu muito, porque a princípio as pessoas daquela localidade trabalharam como escravos, por amor ao Criador, achando que para o Criador trabalhavam, enquanto estavam trabalhando para, na verdade, Salomão, suas mulheres e seus deuses. Salomão chegou a recrutar 80 mil homens. A população de Israel, pouco antes, na época do seu pai Davi, total, era de 77 mil homens. Apenas no período em que ele era criança para quando ele começou a reinar. Se ele escravizou 80 mil homens, poucos deixaram de ser escravos, ou não entraram na lista de escravos de Salomão. Para você ver o grau de escravidão e de servidão que Salomão colocou o seu povo em função deste templo, que lhe daria autoridade e poder. Até aí o templo era poder. Depois deste momento, os povos se dividiram. 10 tribos ficaram em Samaria. E apenas 2 tribos, entenda bem, meu amado, 2, os levitas e os benjamitas ficaram em Jerusalém. E eu pergunto, e os levitas? Quem cuidava do templo? Você vê falar em levita em algum momento no Novo Testamento? Ou toda a culpa cai sobre os judeus? Porque os judeus era a maior tribo que existia. E compactuou com outra tribo poderosa, a tribo do rei anterior a Judá. Levi, no caso, Saul. Os familiares de Saul, do qual descendente direto era Paulo, fariseu, estavam dominando Jerusalém, juntamente com as famílias do rei mais recente de Davi. E estavam fazendo o que queria em Jerusalém. Agora vamos voltar no tempo. Vamos chegar um pouco depois do período em que Roboão, que o nome já diz Roboão, não é à toa, roubava muito aqueles povos. Depois do período de Roboão, passou-se vários reis terríveis por Israel, por Judá. Chegou a época de Acabe com a sua mulher, que não valia nada, Jezabel. E logo após esse período, assumiu um outro rei. E neste exato momento da história do Antigo Testamento, foi que templo passou a ser dinheiro. E esta fase está narrada minuciosamente, explicitamente na Escritura. E é o que vamos ler agora. Não vou dizer o capítulo nem o versículo, que você leia todo o livro de Reis, porque aí você vai ver isso que eu estou falando e vai descobrir muito mais coisas terríveis nessa leitura que você fizer do livro total de Reis, procurando essa passagem. Vamos ler. Corta, Amado, faz outro que se der erro. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Jeoaida o dirigia. Presta atenção, meu amado, nessa leitura que é importantíssimo. Então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Fazia tudo o que era reto aos olhos do Senhor, mas ainda não havia tirado os altares, e as pessoas ali queimavam incenso nos altos. Para quem queimava, não importa. O nosso Criador nunca pediu isso. Por isso na Escritura está bem claro assim. Então somente os altos. Fez Joás o que era reto aos olhos do nosso Criador, todos os dias em que o sacerdote Jeoaida o dirigia. Então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso aos altos. A quem o povo queimava é o de menos, não importa se era para o Criador ou para o diabo. Isso não era bem visto pelo Criador, como você observa nessas palavras. Mas não é disso que trata o assunto dessa leitura. O assunto dessa leitura é o momento exato em que templo passou a ser dinheiro, porque até então
templo era símbolo de poder, e neste caso o poder do reinado dos familiares de Salomão, já que as outras 10 tribos ficaram afastadas de Jerusalém e não podiam nem chegar perto, porque os samaritanos se tornaram imundos. Os samaritanos foram as 10 tribos que moravam em Samaria, e não pessoas de fora de Israel, de fora de Jacó, de fora de Abraão, não. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, até então não se trazia dinheiro nenhuma, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer a cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas, os buracos da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém é ao contrário. Sucedeu o contrário disso, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os buracos do templo. Aqui está as fendas da casa, se refere ao templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Jeoaida e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o pelas fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomar mais dinheiro do povo, nem em reparar as fendas da casa. Porém, o sacerdote Jeoaida tomou uma arca e fez um buraco na tampa e pôs ao pé do altar. E a mão direita dos que entravam na casa do Senhor, e os sacerdotes que guardavam a entrada da porta, metiam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Eu vou explicar o que ocorreu, você vai ler de novo se precisar na sua Bíblia, ou na escritura que está na sua Bíblia. Após a morte de Salomão, os judeus já não estavam mais seguindo diretamente o que dizia a lei de Moisés, mas estavam se utilizando daquele local para arrumar grana. As tribos que ficaram em Israel, você leia a Bíblia, por favor, antes de me xingar. Foram as tribos de Benjamim e tribo de Judá. Os levitas ficaram do outro lado. E eles assumiram o controle geral daquela casa. E aí digo por mim, pode até ser que tenham alugado ou pago de aluguel algum levita para ficar lá. Mas definitivamente os levitas não mandavam mais em nada. Quem mandava eram os judeus. E instituíram o voto de dinheiro. Voto de dinheiro pelos pecados e até contribuição livre de dinheiro. E o Salvador os denunciou por isso. Veja. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa de sua tradição? Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado, mas vocês afirmam que se disserem a seu pai ou sua mãe: qualquer ajuda que poderiam receber de mim é oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai assim. Hipócritas. E era exatamente o que o Salvador estava falando com esses homens do sistema religioso da sua época. Vocês não respeitam a lei de Moisés, porque a lei de Moisés diz que quem desobedecer ou desonrar o pai e a mãe peca. Mas vocês dizem que se pagarem dinheiro pelo pecado, agora sim pode desobedecer o pai e a mãe. O Salvador denunciou esse grupo da forma que você acabou de ver nessa ilustração de Hollywood, mas que pode conferir na sua escritura que está na Bíblia. E aquele povo começou a ver dinheiro no templo. O templo era uma grande fonte de dinheiro. As pessoas poderiam então levar voluntariamente quanto quisesse para o Senhor e dar na mão deles. É por isso que você viu agora há pouco que eles ficaram riquíssimos. Tinham todo o luxo nas suas casas. E este exemplo, aqui cabe um parênteses,
foi seguido também pelos impérios que sucederam. No caso, o Império Romano, com os imperadores, que também passaram a aceitar sacrifício de dinheiro, como você vê neste documentário histórico de Hollywood. Outro fato existente na religião romana era o sacrifício ao espírito guardião do imperador reinante. Os sacrifícios apareciam em forma de dinheiro, alimento ou matando um animal. E esta atitude de pedir dinheiro como sacrifício se perpetuou até os dias de hoje. Ou será que eu estou enganado? Voltando àquele templo, no momento em que ele passou a ser dinheiro, logo após a morte dos sucessores de Salomão, Roboão e todos os outros que seguiram, até este momento explícito em que estava em Israel agora, Jeoás, rei de Israel, que permitia qualquer tipo de culto religioso. Até mesmo nos altos ainda se sacrificavam. Mas ele fazia uma exigência. Olha, vocês sacerdotes, eu estou assumindo hoje o controle geral daqui do reinado de Israel, em Jerusalém, sobre as tribos de Judá e de Benjamim, que são vocês. Agora é o seguinte, olha, sacerdotes, vocês a partir de hoje, quando pegar dinheiro das pessoas aqui no templo, você pegue, mas pelo menos conserte aquele buraco que está no templo. Pelo menos conserte aquelas fendas da casa do Senhor que está ali. E ele passou 20 anos esperando. Deixa eu ler de novo para não cometer erro. 23 anos. 23 anos. Os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da igreja. O dinheiro que se entrava ali, ele não passava, que não era para passar para a viúva, para a órfã, para a necessidade, que o Salvador, o nosso Criador, nunca mandou fazer isso. Não era nem para pegar em dinheiro. Não tinha dinheiro no negócio, eles que inventaram. Mas eles, 23 anos, tomavam dinheiro, dizendo que era para a obra do Senhor, para a casa do Senhor, para tapar os buracos. E a Escritura é clara e diz que eles, em 23 anos, não taparam o buraco. E eu quero que você leia mais do que isso. Está tudo escrito, é só você ler que ninguém mais te engana. Mas o certo é este. O momento exato em que templo passou a ser dinheiro foi nessa época. E está registrado de forma explícita na Escritura que está na Bíblia. Bom, evidentemente, o DVD Templo é Dinheiro chegou ao final. E neste espaço, eu estou aqui ao lado da minha amada. Quem já acompanha nosso trabalho há algum tempo sabe que ela prefere não aparecer aqui no ar, e nós respeitamos, mas ela sempre participa também com a sua opinião aqui conosco, sobre o que foi discutido, sobre o que foi visto. E assim como fizemos no DVD número 1, estamos também agora fazendo, neste finalzinho, no encerramento do DVD número 2. E aí, amada, o que você achou aí dessa parte final do Templo é Dinheiro? Viu alguma coisa assim que a gente possa comentar, que seja interessante? Sim. Principalmente a parte lá da Samaritana, né, do Poço de Jacó. Sim. Não é o Poço de Jacó? É o Poço de Jacó. Jacó que cavou aquele poço. Jacó cavou inúmeros poços porque ele cuidava do rebanho do sogro dele, o Jetro? Sim. Não, o Jetro... Não, Labão. Labão. O sogro dele, o Jetro, era sogro do Moisés, pai da Zipora, ou Zípora.
Mas ele cuidava do rebanho lá do Labão. Sim. Labão era um 7-1 amada. 7-1 formado. E ele cavava poços, né? Para poder alimentar as ovelhas. E ele era um agricultor, né? Então Jacó cavou muitos poços. Jacó era bom de trabalho. Jacó era um burro de carga. Ele era extremamente trabalhador. E aí o Salvador foi ali, né? Enquanto os discípulos estavam indo à cidade, ele se assentou no poço. Sim. E viu que uma mulher estava chegando e aproveitou para conversar com ela. Eu acho esse exemplo bom, porque você vê quantas vezes por dia, amada, nós temos a possibilidade de conversar com alguém sobre as coisas do Criador. E nós preferimos, às vezes, falar de futebol, de novela, de filme, Isso é verdade. de sacanagem, de bobeira, de tanta coisa que não leva a nada, né? Sim. Eu penso que eu perdi muito tempo da minha vida falando de Elvis Presley, entende? Falando de bobeira. Hoje, a minha amada que conhece bem o amado sabe que a gente não perde mais uma oportunidade. Pelo contrário, a gente cria oportunidade, né? Ontem mesmo a gente passava no nosso carro e tinha um pessoal da prefeitura trabalhando, limpando o jardim, e na hora que o sinal fechou, parei, não é verdade? Sim. Chamei aquele pessoal e falei, ô, meus amados, poxa, por que vocês acreditam que a prefeitura cuida tão bem assim do jardim, dos canteiros da rua, e o sistema administrativo, com o nosso dinheiro, não cuida bem das pessoas? Foi verdade. Eles falaram, e é mesmo. Aí eu joguei os DVDs para eles, do carro mesmo. Sim. Né, lançamos os DVDs, que o carro já estava saindo, porque o sinal havia aberto. Então, quer dizer, a oportunidade a gente tem que criar. Verdade. E o Salvador nos deu exemplo de tudo e também disso, da grande oportunidade que temos de falar dele. Então, quando ele se assenta naquele poço ali, né, que ele está ali, que vê uma mulher chegando, ele aproveita, eu vou falar para essa mulher da água viva. E você sabe, amada, que eu amo muitas passagens da Escritura. Sim. Eu amo o que saístes a ver, né? Verdade. Eu acho que essa é a minha preferida, eu entendo que ela fala muito. Uhum. E a passagem do poço também, ela é chave. Ela é uma chave para o entendimento. Se você for parar para analisar letra por letra do que está escrito na Escritura sobre esse contexto, você encontra muita coisa. Com certeza. Em uma passagem pequena, em que, infelizmente, o sistema religioso só usa para falar que ele era o adivinhão, que ele adivinhou que ela tinha 5 maridos. Se nem de homem, esposo, ele estava falando. É mesmo porque ele não ia acusar a samaritana de algo desse tipo, né, Rubens? Pra que expor a mulher? Eu sei, você disse bem que não tem marido, que eu já tive 5, sua vagabunda. Exatamente. O Salvador faria isso quando? De maneira alguma. Nunca. Nunca ele faria isso. Então, Rubens, então explica assim melhor agora, né, sobre essa passagem, porque eu mesmo entendia dessa forma, sabe? E ele falou espiritual, ele entendeu da maneira material, depois ele inverteu. O nosso Criador, né, e na figura do filho, ele é muito inteligente, amada. Salomão não era inteligente definitivamente. Com certeza. Se ele fosse inteligente, ele teria temor a um só. Esse é o princípio da sabedoria. Então, poderia dizer que ele era astuto, maquiavélico, frio e calculista. Ele tinha um raciocínio bom como Hitler talvez tivesse, como Stalin, como Napoleão, como tantos outros. Tá certo? Estadistas. Mas não inteligência. Inteligente era, é e sempre será o nosso Redentor. Aquele que morreu e está vivo novamente, que é por nós, é o único representante nosso. Esse é extremamente inteligente. Sim. Você vê a atitude de inteligência desse homem que você nunca viu em nenhum outro e nem verá. Então, esse é inteligente. Então, quando ele começa a falar com a mulher samaritana, ele usa o jeito, né, dele de mostrar o invisível se tornando visível. Ele busca uma analogia, né, do que a pessoa não vê para agora a pessoa passar a ver, de acordo com o que ela consegue ver. Ela vê o físico. Ela não consegue ver o espiritual. Então ele agora começa a fazer analogia. E ele fala, mulher, dai-me de beber. Mas isso é estranho. É estranho porque aquele povo estava dividido. Havia uma parcela da população no local que não suportava a carga do Salomão e da família dele, dos sucessores de Salomão. Exatamente. E preferiram ficar de fora. Participavam de um grupo seleto. Agora, para os que ficaram lá em Jerusalém, eles eram os donos da verdade. Eles tinham um templo do Senhor. Eles tinham a casa do Senhor, eram representantes do Senhor, usurparam esse direito.
roubaram esse direito dos levitas. Dos levitas. Mas tinha levita lá, então tinha assalariado por eles, porque compactuava. E não era para estar lá, porque lá tinha duas tribos. E era Benjamim e Judá, não levita. Então você vê que tem algo errado. Tem algo estranho. Agora, ele diz, mulher, dai-me de beber. E a mulher se surpreende, porque era um povo que achava que ela era imunda. E ela falava, esse cara está de armação comigo. Eu sou imunda, eu sou prostituta não porque se prostituía com homem, mas filha da prostituição como nós. Sim, sim. Nós não éramos porque o Brasil naquela época não era o que é hoje. Uhum. Mas se fosse assim uma analogia, um exemplo, dizendo assim, o Brasil existia na época e era ali do lado. Uhum. Então nós seríamos brasileiros imundos e prostitutos. Exatamente. Não é verdade? Sim. Então ela também era uma prostituta imunda para eles, embora tivesse nascido diretamente de Jacó. É. Né? Você até abre um parênteses aí, amada, pode? Sim. Quando você vê que o seu Criador fala sobre bons exemplos e maus exemplos, ele usa, o levita passou de largo do homem que estava caído. O sacerdote passou de largo É verdade. do homem que tinha caído. Sim. Os religiosos da época, Uhum. né? Os donos da verdade. Exatamente. Agora, o samaritano foi o bom samaritano. É. Os excluídos, Os excluídos. samaritano. Legal, é verdade. Dá certo? Certo. Então, fecha os parênteses. E aí ela fala, como você sendo judeu vai pedir logo a mim, que sou imunda? Aí ele fala, mulher, se você soubesse, se você compreendesse as coisas espirituais, né? Uhum. Se você compreendesse as coisas espirituais, você estaria pedindo a mim. Exato. Não é verdade? É. E ele continua falando, porque o meu ensinamento, ele é um ensinamento não para essa vida, não para comer o melhor dessa terra, É. não de teologia da prosperidade, mas o meu ensinamento é para a vida eterna. E ela fala, o poço é fundo. Não dá para alcançar isso, a água está muito longe. Uhum. Né? É. O poço é fundo, e como poderá tirar essa água viva? Aí ele vai e começa a falar do jeito que ela poderia entender melhor. E ele diz uma palavra que tocou nela. Vai lá. Não, acho que ela fala alguma coisa antes para ele ainda. Ah, sim, ele fala, o ensinamento que eu dou não é coisa para esse mundo, é para a vida futura, para a vida eterna. O ensinamento meu que eu dou, a minha água. Aí ela fala, então eu quero da tua água. Ela pediu. Sim. Então, meu moço, me dá do seu ensinamento, Uhum. né? Sim. Porque eu não quero mais ficar sofrendo, tirando água do poço. Até com ela comparou com Jacó, que ele tinha feito aquele poço para eles tirarem água, né? Exatamente. Né? Que o Salvador tinha falado que ele tinha água viva. Né? Exatamente. Os ensinamentos que ela tinha espirituais tinham vindo de Jacó. É. Entende? Que eu estou falando aqui, a minha amada tem percebido e você também, que nós estamos falando o lado espiritual da coisa. A linguagem espiritual, né? Que o Salvador estava ensinando. Então ela fala, então agora eu quero aprender de você. Mas ela não está enxergando isso. Uhum. Mas a conversa é essa. Sim. Porque você está me trazendo um ensinamento que não é para esse mundo. Porque esse mundo eu estou cansado de vir no poço pegar água. É. Você está me trazendo um ensinamento da vida eterna de felicidade. Exatamente. Aí eu quero agora beber essa água. Aí ele fala, mulher, então vai e chama teu marido. Aí ele mudou. Uhum. Ele foi pro físico. Sim. Chama teu marido. Marido, qual é a palavra marido, amada? Senhor. Senhor. E Senhor significa o quê? Baal. Baal, Deus Sol. Exato. Então quando você lê na Bíblia manipulada, a Bíblia podre, e aí você sabe por que eu digo que ela é podre. Uhum. Não estou falando da Escritura. Eu estou falando daquela que Constantino, esses capetas, diabos, satanás fizeram. Constantino, Jerônimo, esses caras todos. Sim. Colocaram a palavra ali, Senhor, Exato. tá certo? Uhum. Que significa marido, que é o Deus Sol. Uhum. Então é a mesma coisa aqui no exemplo bem assim, simples, amada, para que a pessoa não fique perdida. Uhum. Vamos dizer assim, ô Juquinha, meu filho Juquinha, de 6 anos, desce aí dessa mangueira, Juquinha. Eu já te falei, Juquinha, desce da mangueira, olha a mangueira, Juquinha. Tá chovendo, você vai escorregar daí, vai cair, Juquinha. Não brinca com a mangueira, você vai se molhar, Juquinha. Você não tá vendo que você vai se molhar na mangueira? E aí, amada, que mangueira é essa? É a árvore ou é a mangueira de jogar água? A
Ela tá falando da árvore. É da árvore, mas daqui a pouco eu falei que ele ia se molhar na mangueira. Já tô falando da água. Da água, e ele acha que é a mangueira. Que pode pensar que é a mangueira. Sim. E pode pensar que é água, por quê? Porque a palavra é a mesma. Sim. Você tem a mangueira, pé de fruta, e tem a mangueira de jogar água na planta. Sim. Então você reparou muito bem que dá para entender duas coisas. Sim. Da mesma forma, quando você fala marido, o Salvador estava falando para ela a mesma palavra, dizendo, vai lá e chama o seu Deus. Uhum. Não é verdade? Exato. Ele falou marido, homem, ela entendeu. Ele falou mangueira, fruta, árvore. Ela entendeu mangueira, borracha. Sim. Porque o que ele queria dizer para ela era mangueira, borracha mesmo. Sim. Então ele falou marido, homem, físico. E ela entendeu o marido como o Senhor dela, o Deus dela. E aí não tem marido, aí ele disseste bem. Você teve 5 deuses diferentes que você adorou. E hoje esse que você está adorando, que não é da água que eu estou te dando, é da água que Jacó está te dando. A tradição antiga de adoração. Jacó não falou, amada. Se for comigo, você será meu Deus. Sim. E não sentiu o desejo de adorar a Deus do jeito que os povos adoravam antigamente? Exatamente. Esse tipo de adoração, amado, é assim, ó. Eu estou aqui com incenso. Eu vou jogar incenso aqui. Eu sou do cão, do capeta. Eu vou jogar esse incenso aqui para Astarote. Tá certo? Sim. Olha, eu sou do diabo. Eu vou jogar esse incenso aqui agora para Moloque. Agora eu sou de Deus. Eu vou jogar esse incenso aqui para Deus, ó. A prática é a mesma. Entendi. É o que eu estou falando a vida toda. Não é uma prática diferente para um e para outro. Essas práticas são as mesmas. Você pode dizer que é para Deus, que é para o diabo, que é para Moloque, que é para Sol, que é para a Lua, que é para o céu, que é para qualquer coisa, amada. É a prática que está errada. A prática é que está errada, não é isso que ele pediu. Sim. No começo desse DVD, do DVD primeiro, aparece bem assim, ó. Se vocês entendessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não teriam matado muitas pessoas. Logo no início do DVD, é o Salvador falando. Se você compreendesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, tá certo? Por quê? Porque aquelas pessoas que aprenderam as coisas com o sistema religioso da época, aprenderam não como agradar ao Criador. Aprenderam práticas terríveis. E aí, na Samaritana, quando ele fala do marido, agora os olhos dela se abriram. Agora que ela viu que ele está falando de deuses. Aí a pergunta dela agora é material, física ou espiritual? Agora é espiritual. Por que agora a mulher faz uma pergunta espiritual, amada? Não seria porque agora ela enxergou a coisa espiritualmente? Sim. Agora ela teve uma visão aberta para o lado espiritual. E agora a pergunta dela é espiritual. Sim. Ela fala, agora ela está interessada. Ela está interessada em quem? Beber da água que ele está dando. É verdade. Tá certo? Entende? Entendo. Aquele que crê em mim. A palavra crê é a mesma palavra que obra. Não é que a palavra significa a mesma coisa. Mas se você trocar toda vez que tem crê pela palavra obra, você vê que encaixa perfeitamente. Porque ele fala, a obra é esta, que creia em mim. É verdade. Então, toda vez que você vê a palavra crer, pode trocar por obra na tua cabeça que dá certo. Tá certo? Então ele vai usar agora essa palavra crer. Do mesmo jeito que ele usou. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. De água viva. Os ensinamentos de quem crê nele, como diz a Escritura, Sim. que é a obra da pessoa. Eu estou aqui fazendo esse trabalho aqui, essa é minha obra. Essa não é obra de Deus. Exatamente. Eu jamais peço a você dinheiro para a obra de Deus, nem para a minha. Tá certo? A minha é minha. Como é que eu vou pedir para a minha? Então não é minha. Exatamente. Né? E a de Deus não tem como fazer. Exato. Então, quando os discípulos perguntaram qual é a obra de Deus, ele disse qual é. A obra de Deus é crer nele. No Filho. No Filho. Tá certo? Então, quando ele fala para a mulher samaritana, ele volta a falar isso. Vamos ler, porque acho que é melhor a gente ler, amada. Nossos pais adoraram neste monte. Aí, o interesse dela agora, amada, é fazer o quê? Adorar. Por que ela fala em adoração se o assunto é marido e mulher? E prostituição, talvez. É verdade. É porque o assunto não é marido e mulher, prostituição, relacionamento homem-mulher, não. Ela já viu que não era disso. Não, a bolha dela abriu, é espiritual. Não tinha nada a ver ela falar agora ela vai beber da água dele. É ele que está dando a água para ela, amada. Que maravilha.
nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Quando ela falou vós, é porque ele é judeu, então ela se referiu aos judeus. Aos judeus. Não exatamente a pessoa dele. Entendi. Mas a representatividade dele ali por ser judeu. Sim. Disse-lhe o Salvador: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele pede para crer nele. Olha, lê de novo esse pedacinho. Disse-lhe o Salvador: mulher, crer-me. Creia em mim. Exatamente. Creia em mim, faça a minha obra. Crer nele. Quer crer nele? Exato. É o que a gente pode fazer por ele. Então ele falou, mulher, faz a minha obra. Exatamente. Crê em mim. Entende? Entendo. Essa é a obra. Entendo e é maravilhoso. Creia em mim. Por que ele fala, creia em mim? Entende? Isso não é à toa. Porque se ela crer nele, vai fluir rios de água viva do interior dela para as pessoas. Ela vai falar a verdade para as pessoas. É verdade. Não vai ficar engoludindo os outros a troco de dinheiro. Montando templo, montando rebanho, montando ovelha. Depois vai ficar tudo por aí. Essa pessoa vai ficar prejudicada no julgamento final. Vamos. Disse-lhe o Salvador: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. É o que eu bato na tecla, amado. Eu não posso falar isso sem bater na tecla. Chega pro filho e fala, meu filho, você quer ir passear, quer ir no zoológico? Eu sei, você tá querendo ir no zoológico. Você já falou para mim também que além do zoológico, você quer visitar um museu. Mas eu te digo, você não vai nem no zoológico e nem no museu. Acaso você deixou o filho ir no zoológico ou no museu? É o caso dele. Nem no templo e nem no monte. Nem como samaritano, sim, bebendo da água de Jacó, tá certo? Sim. Do poço que Jacó cavou, dos ensinamentos religiosos de Jacó. Entendo. E muito menos, e aí digo eu muito menos, não ele, sim, do templo, onde só havia roubo, ladroagem e enganação, usurparam a cadeira de Levi, era tudo os capeta. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação que vem dos judeus, amado, não é do povo judeu, não é ele próprio que veio dos judeus, ele é judeu, a salvação vem dele próprio. Porque quando ele fala nós adoramos, ele está falando dele. Ele, esse nós aí, ele não está falando nós, todo mundo, ele fala ele. Ele sabe o que adora. Não adorava, não, ele sabe como adora, é ele próprio. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Quando ele fala a hora já chegou, é porque era aquele período de transição da lei para a graça, né? Sim. Então a lei de Moisés, ela tinha validade. Sim. Embora os judeus e aquele povo lá que estava lá misturado não honrava nada, desobedecia tudo. É verdade. Né? Sim. Mas a lei estava valendo. E ele cumpriu tudo. E ele cumpriu a lei. Então, neste momento, era um momento de transição. Por isso que ele fala, a hora vem, já é a hora. Porque faltava poucos dias ali para ele morrer. Entendo. Era aquele momento mesmo, em que agora não teria mais prática nenhuma que Moisés instituiu. As práticas de Moisés ficaram para trás. Então, agora surgem os que adoram de verdade. Porque antes não era de verdade. Porque se ele fala que agora a hora vem que verdadeiros adoradores, então... Exato. Por que não era? Porque eles faziam práticas religiosas inspiradas em Nimrod. E nos reinos que sucederam, de altares, de incenso, de queimar, de oblações, aquilo que Isaías condenou logo no primeiro capítulo, logo na primeira parte do livro de Isaías. Sim. Ele condenou de cara. Reunião solene, que é culto. Culto que tem hoje é a missa, né? E ajuntamento, esse troço todo. Agora, quando eu falo ajuntamento, amado, eu não estou falando contra as pessoas se reunirem para aprender. É isso que deve fazer. Sim. Não é isso que eu digo. Eu digo essa reunião social de bater palma, de fazer um show para todo mundo ver e aplaudir. Que é o que ocorre, esses eventos que ocorrem nesses lugares. Aquilo é show. Né? Um templo, para quem canta para o Senhor, só canta para o Senhor se estiver cheio de gente ali. Se estiver sozinho, não vai cantar. Porque não é para o Senhor, é para as pessoas. O artista só vai se tiver dinheiro. É isso que eu estou falando. Agora, a pessoa se reunir para estudar a Escritura é o que deve fazer, né? Exatamente. Esse ajuntamento. Porque Paulo acusou foi aquele ajuntamento, para cumilança. Né? Quando não vos louvo nos que vocês se ajuntam, não para melhor, mas para pior. Então, repete esse pedacinho aqui, porque ficou alguma coisa Mas a hora vem, Sim. E agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. Agora, veja bem, espírito, esse é o detalhe, porque aquele pessoal adorava com expressões físicas. Sim. Isso é expressão física humana. Exatamente. Seja cantar, louvar. Quando eles falam muito de Davi, dançava e louvava, amada. Porque o Velho Testamento tá cheio de negócio de louvar, louvar, louvar. Eles faziam isso, o Salvador, o Criador, nunca pediu. É verdade. Tudo que tem fôlego louva é o Senhor. Quem falou isso? Foi o Criador que falou isso? Foi Davi, pô. Sim. Tá certo? Certo. É que eles acham que Davi é o próprio Jesus, ou seja, o nosso Salvador, e tem que seguir Davi. Não, porque é bíblico, é bíblico. Rapaz, se você seguir Davi, você está frito. Davi no leito de morte desobedeceu no leito de morte. Porque ele insistiu em colocar o filho que não era o primogênito. É verdade. Salomão. Já tinha morrido aquele outro, Absalão, e agora era Adonias o da vez. Seria Adonias. Mas ele peitou e botou lá Salomão. Entende? Entendi. Filho de um casamento lá da Betseba, que ele matou o marido dela. É um troço todo errado. Exatamente. E qual foi o pedido de Davi no final da vida? Mata Simei. Olha, tem um cara lá que me tacou uma pedrinha no dia que eu passei lá. Eu ia lá fazer umas lambanças lá junto com o Joabe, que esse cara tava com raiva de mim e tacaram uma pedra em mim. É verdade. Tacou pedra no Davi, não foi na covardia não. Davi estava cercado dos dois lados de seguranças, está escrito, amada. Sim. Davi tinha aqueles seguranças dele com Joabe, que era um carrasco. Aqueles caras todos ali. Joabe foi fiel a Davi, mas era um carrasco, matava quem Davi mandava. Fazia o que ele pedia, era fiel a ele. Sim. Agora, aqueles caras ali, Davi no meio, e do lado segurança e do lado outro. E Simei estava tão injuriado com ele que tacou a pedra nele. Sim. E xingou defender, ele. Né, a família dele. Mas porque tacou uma pedra no cara vai matar o cara? Não justifica. Não justifica. Então tem essas coisas. Mas vamos lá. Então vai seguir Davi? Então vou estar com a pedra em você, tu manda matar ele, ué. Não, mas naquele tempo era antes de Jesus. Rapaz, a lei do Criador do amor ao próximo, ela sempre existiu. É verdade. Ou acha que ela só veio existir depois que o Salvador morreu? Davi não obedecia, ninguém obedeceu como Salvador. Davi foi um cara bom, talvez tenha sido. Não é isso que está falando. Falando assim, obedecer ao Criador, só o Salvador obedeceu. É a Ele que temos que nos espelhar, é nele, seguir é Ele. O resto errou por um lado, acertou por outro. Mas nós não podemos segui-lo, porque senão nós vamos acertar e errar. Exatamente. Né? Aí vai falar, não, porque tem que louvar o Criador, porque todos os que têm fôlego louvam a Ele. E é bíblico, mas não foi o Salvador que falou, não foi o Criador que falou isso. O mal, amado, é que o sistema religioso ensinou assim, o que é bíblico é para fazer. Tipo assim, o que está escrito, tudo que está escrito na Bíblia é porque o Criador que falou e isso é para fazer. Exatamente. Aí diz é bíblico, é bíblico, é bíblico. Mas isso não é o tema aqui. Outra hora nós vamos fazer um DVD só é bíblico. Vamos, amada. E o Criador é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias... Quando vier, aí acabou. Então, amada, essa questão da mulher, nós já falamos tantas vezes isso, eu creio que a pessoa pode agora, com o Espírito Santo, buscar mais e mais, que cada vez vai ter mais informações sobre esse assunto. Assim eu não consigo uma definição, porque eles creem, amado, em coisas absurdíssimas. Por exemplo, olha, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque queria matar o filho de Maria e José, o nosso Salvador. Ele é bom ou ruim, Herodes? Ruim. Agora, por que será que ele fez um templo para esse povo? Ele ficou bonzinho e fez um templo para o povo, um cara ruim? Não. Ele covardemente queria matar as crianças, não é verdade? Sim. Herodes era um cara, assim vamos dizer, um governante, né? Um político. Então, por que será que Herodes se interessou em fazer um templo? Porque ele se converteu e virou um cara ao lado do Criador. Se ele se converteu, como é que mandou matar os meninos todos? Isso é covardia. E ainda mais para pegar no meio desses o próprio Salvador e matá-lo. Então, se você acredita que aquele templo que Herodes fez foi para o bem, então eu creio que você está crendo em coisa estranha. Da mesma forma, o sistema religioso nos dizem, porque Constantino ficou bonzinho, se converteu ao cristianismo. Se converteu, é verdade. Eu vou ficar aqui imitando o Dudu, que o Dudu não consegue falar sem rir. O Dudu só fala aquelas coisas e ri, porque, amado, tem hora que não dá mais. É verdade. Acho que é isso que ele sente, né? Acho que o Dudu sente isso que eu estou sentindo aqui agora. Com a moedinha aqui no chão. O que acontece? Poxa,
Constantino ficou bonzinho e criou um templo. Pergunta por que tem o direito de culto livre, na maioria, não em todos, claro, mas na maioria dos países, inclusive no Brasil. O direito de culto é livre, de prática religiosa. Porque o governo se interessa pelas coisas do Criador? Não. Não. Por que Herodes fez aquele templo para os judeus? Porque se interessava pelas coisas do Criador? Também não. Não. É para deixar o povo entretido, alienado, preso ao sistema, manipulado, fácil de se controlar. É verdade. Tudo que o pastor fala, a pessoa faz. Até comer cocô, se o pastor mandar o padre, eles fazem. Porque xixi, mijo, urina, o padre manda e as pessoas bebem. Verdade. E eu sei do que eu estou falando. Mijo, as pessoas bebem porque o padre falou para beber. Agora, cocô aqui eu não vou afirmar, mas eu penso que se o padre ou o pastor mandar comer, a pessoa vai comer também. Entende? Então é um povo fácil de controlar. Assim, o governo, o que mais faz é liberdade de culto. Você fica livre também de impostos. Tanto ao ponto, amada, que a própria Globo, nos anos 70, colocou Hélio Costa, um dos repórteres mais caros do mundo, na época, para fazer uma reportagem que ocupou todo o programa da Globo do Fantástico, incentivando o povo, o brasileiro, a montar um programa de televisão para falar do Evangelho. Nos anos 70, Hélio Costa apresentou um programa que era uma propaganda imensa sobre o recurso financeiro que se adquire montando um programa na televisão. Ele chamou de Pastores Eletrônicos e Igreja Eletrônica, ou Templo Eletrônico. E aquilo foi minuciosamente feito, explicando detalhes por detalhes de como a pessoa agora embarcar no Brasil também na nova moda americana. Do Jimmy Swaggart, do Billy Graham, aqueles caras todos, que era colocar uma igreja na televisão, um programa de televisão, como tem hoje, você vê um monte aí. É verdade. Aí nessa época os brasileiros tudo embarcaram no programa de televisão religioso, a Igreja Eletrônica. Por que a Globo fez isso? Porque a Globo ficou boazinha e quer ver pregar o Evangelho? Igual Constantino, igual Herodes? Não. É porque fazia parte da agenda global. É verdade. Era hora desse salto. E aqui no Brasil precisava do empurrão. Alguém tinha que divulgar. E Hélio Costa divulgou na Globo. E hoje o que mais tem são igrejas eletrônicas. No rádio e na TV. No rádio e na TV. Foi o que ele falou. Dá muito mais dinheiro. Ele explicou tudo. O programa está na internet. Quem quiser assistir, pode pegar na internet e assistir o programa todo do Hélio Costa. Um horário caríssimo na televisão que a Globo dispensou em favor dos Illuminati. Para fazer o brasileiro agora, que tinha um poder aquisitivo já melhor um pouquinho, pagar horário na TV. E aí expandir aqui a religiosidade. Porque a Globo quer o bem da... Não, é porque era hora de uma forma maior ainda de alienar o povo. De botar o povo religioso condicionado a acreditar em tudo que eles dizem e ficar na mão do sistema. Porque o povo que fica manipulado na religião é o que melhor se enquadra dentro do sistema. Esse aí é mais servil, esse aí crê mais nas coisas, entende? Acredita em tudo. Esse aí não questiona nada, esse aí acha que o pastor é muito mais poderoso que o presidente, e ele é ungido do Senhor, não pode tocar nele. E aí esse aí fica com um respaldo muito maior para controlar o gado. Então o sistema quer isso, por isso incentiva, né? O que mais a gente pode ver daí desse DVD, amada? Tem mais alguma coisa ou não? Fala. Não. Então se não tem, vamos fechar. E só para dar um detalhe final sobre a questão desse incentivo à religiosidade, a Bíblia é o livro mais vendido, é o maior best-seller de todos os tempos. Eu pergunto, se fosse a escritura genuína, aquela que eles proibiram ser reproduzida, aquela que eles queimaram, aquelas que eles confiscaram tudo, né? Se fosse ela, será que teria esse incentivo como teve para ser o mais vendido do mundo? É bom você pesquisar, é bom você analisar para ver se cabe. Bom, amados, o DVD está fechado, nosso comentário também. Eu agradeço a minha amada Elaine. Obrigado. De nada. E a você também por ter assistido aqui conosco. Muito mais coisas teríamos para dizer, mas não tem como a gente em um DVD só falar tudo. Por isso eu digo a você que continue sempre prestigiando. E nos próximos DVDs traremos também temas como este. Muito obrigado por tudo e fique então com o nosso Criador. Continue com ele, aliás.